Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Mecânica Descomplicada. Nesse novo vídeo da série Como Funciona, eu vou tratar a respeito da bobina de ignição. Vou explicar qual é a função dela, o funcionamento dela de forma bem simples, testes que você pode realizar em casa para saber se ela apresenta ou não algum defeito, os problemas que esses defeitos podem gerar no funcionamento do motor e algumas dicas que vão auxiliar vocês no momento da manutenção desse componente do veículo. Vamos lá? Qual é a função da bobina de ignição? Ela transforma 12 volts, que é a tensão da bateria, em uma tensão muito superior. Aqui eu coloquei 15 mil volts com um asterisco do lado, porque é a tensão que a NGK informa ser necessária para realizar o centelhamento numa vela com gap de 0,8 em perfeitas condições. Mas vale saber que tem bobinas que trabalham com 8 mil volts até 40 mil volts, 50 mil volts. Ok? O que a bobina de ignição faz com essa tensão que ela gerou? Ela vai transferir essa tensão pelos cabos de vela até as velas de ignição. Quando essa tensão chegar nas velas de ignição, ela vai saltar do eletrodo para o massa da vela, realizando o centelhamento, que vai dar ignição na mistura de ar combustível presente dentro do cilindro, permitindo que o motor funcione. Ok? Como que a bobina de ignição funciona? Ou seja, como é que ela é capaz de converter 12 volts em uma tensão tão grande? Eu não vou entrar em detalhes, galera, a respeito da física que permite isso, porque são muitas coisinhas, muitos detalhezinhos, e o vídeo vai ficar muito grande e muito chato para vocês assistirem. Eu vou explicar rapidamente o que existe dentro da bobina e como que ela vai realizar de forma bem simples essa conversão, sem entrar muito na física realmente, tá bom? O que vocês precisam saber? Isso aqui é uma bobina de ignição, tá? Uma bobina asfáltica, essa bobina é do meu Opala, e no topo dela existem 3 bornes. O borne 1, que é o borne negativo da bobina, o borne 15, que é o borne positivo da bobina, e esse borne no meio, né, que é a torre da bobina, onde tem o copinho, por onde vai sair a tensão gerada pela bobina através do cabo de vela. Tá bom? Eu fiz o desenho aqui do corpo dessa bobina, mostrando os enrolamentos que existem dentro dela. Em azul está o enrolamento primário e em vermelho está o enrolamento secundário. De forma bem simples, como é que a bobina vai funcionar? Vai chegar uma tensão de 12 volts no borne 15 da bobina, tensão da bateria. Essa tensão vai percorrer o enrolamento primário, vai excitar eletricamente o enrolamento secundário, que vai gerar uma tensão grande transmitida pelo cabo de vela até a vela de ignição. Ok? Como curiosidade para vocês, muita gente pergunta como é que pode instalar um contagiros no motor. O borne negativo da bobina, o borne 1, ele pulsa. Então o contagiros, o sinal, né, o fio do sinal do contagiros pode se ligar no borne 1 da bobina, ele vai ler essa pulsação desse borne da bobina e vai fazer a conversão interna e vai informar a rotação, né, o RPM do motor. Tranquilo? Bem, dadas as devidas explicações, nós vamos passar para a fase de testes da bobina de ignição. Como eu mencionei, existem enrolamentos internos na bobina de ignição. Esses enrolamentos nada mais são do que fios com uma resistência que pode ser medida com um multímetro. Eu vou mostrar para vocês exatamente como realizar essa medição da resistência do primário, do secundário e realizar um teste de resistência na carcaça da bobina para ver se existe algum curto-circuito entre os enrolamentos e o corpo da bobina, ok? Vamos aos testes da bobina utilizando o multímetro. Antes da gente começar, galera, consulta o modelo da bobina e vai no catálogo do fabricante dela para procurar qual é a resistência ideal do enrolamento primário e qual é a resistência ideal do enrolamento secundário, ok? O primeiro teste que nós vamos realizar vai ser o teste de resistência do enrolamento primário da bobina. O que nós precisamos fazer? Nós vamos posicionar o multímetro para medir resistência na menor escala possível, ou seja, aqui nesse caso a faixa vai ser de 200 ohms. É a menor possível que esse multímetro permite. Nós vamos pegar a ponta de prova negativa do multímetro, vamos conectar no borne negativo da parte superior da bobina. Não tem erro, tá, galera? O número do borne vem aqui em cima. O borne 1 é o negativo, o borne 15 é o positivo. Então não precisem se preocupar. Ponta de prova negativa no borne negativo, borne número 1. Ponta de prova positiva do multímetro no borne positivo de número 15. Fizemos a conexão. Vocês podem observar no visor do multímetro que ele está marcando 1,9 ohms de resistência do enrolamento primário. Isso significa, essa leitura de resistência significa que o enrolamento não está rompido e ele está na faixa ideal. Eu consultei previamente as resistências
ideais para essa bobina que eu estou testando, então nós podemos concluir que o enrolamento primário desta bobina está perfeito. O próximo teste que nós vamos realizar vai ser o teste de resistência do enrolamento secundário. O enrolamento secundário, galera, ele possui uma resistência muito superior à resistência do enrolamento primário. Então nós vamos ter que mudar a faixa de medição do multímetro. Nós vamos sair de 200 ohms e vamos para 20K, 20 kΩ, que no caso seriam 20.000 ohms. Vamos pegar a ponta de prova negativa, vamos conectar no borne negativo da bobina, o borne de número 1, e vamos pegar a ponta de prova positiva do multímetro e conectar dentro da torre da bobina. Como vocês podem observar no visor do multímetro, existe uma leitura de 7,99 kΩ. Essa leitura indica que o enrolamento secundário não está rompido e essa leitura, essa resistência está correta, segundo o valor que eu consultei no catálogo do fabricante previamente. Então nós podemos concluir, depois desses dois testes, que tanto o enrolamento primário quanto o enrolamento secundário desta bobina estão perfeitos. O próximo e último teste que nós vamos realizar vai ser um teste para verificar se existe um contato elétrico entre a carcaça da bobina e os enrolamentos primário e secundário, indicando um curto-circuito da bobina. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a ponta de prova negativa e vamos tocar na carcaça da bobina, e a outra ponta de prova positiva nós vamos tocar em todos os 3 bornes superiores da bobina. Eu vou realizar o contato no borne positivo, 15, nenhuma leitura no multímetro. Vou encostar ele dentro da torre da bobina, nenhuma leitura no multímetro, e vou encostar no borne negativo de número 1, nenhuma leitura no multímetro, o que indica que não existe um contato elétrico entre a carcaça da bobina e nenhum dos 3 bornes superiores da bobina. Então essa bobina não apresenta um curto-circuito. Bem, vocês acabaram de conferir o passo a passo de como testar a resistência do enrolamento primário, do secundário e da carcaça, o curto-circuito da carcaça da bobina. O que pode acontecer se você tiver feito uma leitura fora da faixa ideal do fabricante? Como eu mencionei anteriormente, você vai consultar o modelo da sua bobina, vai no catálogo do fabricante daquela bobina e lá você vai encontrar exatamente as resistências adequadas para cada um dos enrolamentos, tanto primário como secundário. Eles dão uma margem, uma janela, e a sua resistência tem que estar ali dentro. Se você fez a medição da resistência e ela está fora dessa janela considerada ideal pelo fabricante, ela apresenta um problema, vai gerar irregularidade no funcionamento e pode gerar uma falha de ignição. O pior caso é você não conseguir realizar a medição de resistência ou do circuito primário ou do circuito secundário, ou seja, o multímetro não vai acusar resistência nenhuma. Significa que um desses dois enrolamentos está rompido e vai gerar problema no funcionamento da bobina. Ela deve ser substituída nesses casos, tá? O terceiro teste, que é o teste de carcaça, você vai medir se existe alguma fuga, alguma conexão entre a carcaça da bobina que está em contato com o motor aterrada e os enrolamentos, o primário e o secundário da bobina. Se tiver um contato, significa que essa tensão que está percorrendo a bobina internamente, ela pode escapar pela carcaça da bobina. E a bobina não vai funcionar, é como se você estivesse dando um curto, ela não vai ligar. E ela não vai funcionar o motor e você não vai conseguir dar partida no mesmo. Tranquilo? O quarto teste é o teste de trincas. O teste de trincas ele é semelhante ao teste que eu mostrei na tampa e no rotor do distribuidor no outro vídeo da série Como Funciona. Você vai pegar a bobina de ignição e vai observar essa tampinha aqui plástica, procurando alguma rachadura muito evidente aqui em cima. Não dá para fazer um teste de luz porque você não tem como abrir essa tampa aqui e jogar a luz por trás. Então, se você observar qualquer risquinho em cima da tampa semelhante a uma trinca, a bobina está com problema, isso pode gerar uma fuga de centelha, uma fuga dessa tensão gerada pela bobina, que vai causar uma falha de ignição. Um quinto teste que pode ser realizado na bobina de ignição é o teste com centelhador. Você vai remover o cabo de vela, tá? Existe uma ferramenta, você vai remover o cabo de vela, vai encaixar o centelhador no contato do cabo de vela da bobina, e o centelhador ele tem uma espécie de vela de ignição protegida por um tubo transparente, que você pode regular o gap. Então você vai conectar aqui, vai dar partida no carro e você vai permitir que você veja o salto da centelha dentro do centelhador. Se a centelha tiver com uma cor azulada e forte, com uma intensidade forte, significa que a bobina está produzindo uma centelha boa. Se a centelha estiver amarelada, meio fraquinha, significa que a bobina está com um problema e deve ser substituída. Ok? Que problemas a bobina de ignição pode gerar quando ela apresenta um defeito? Falha de ignição geral, tá, galera? Dependendo do problema que você localizou através dos testes, a bobina de ignição ela pode funcionar ou pode nem funcionar. Se ela funcionar, ela vai funcionar bem em uma determinada faixa de temperatura, aquela coisa de funciona frio e depois começa a falhar. Ela vai ter
uma hora quando esquentar o enrolamento ele rompe, ele se afasta e quando esfria ele volta a se tocar. Então você vai ter um motor funcionando e às vezes falha, às vezes não falha, fica às vezes bem chato de encontrar o defeito. E o pior caso é o problema ser tão forte dentro da bobina que ela sequer gera a tensão para centelhar na vela. Ou seja, o motor não liga, ele não funciona, você fica dando partida e a bobina não gera nenhuma tensão. E aí, obviamente, é uma falha de ignição geral, o motor não vai funcionar, ok? Dicas que eu quero passar para vocês bem rápido, para não deixar o vídeo muito longo. A bobina, obviamente, ela não permite muitas dicas, ela é um componente fechado, você só pode realizar esses testes, não tem muito segredinho na hora de mexer na bobina. Mas, o que eu quero que vocês saibam? Existe um fio resistivo que alimenta o positivo da bobina, tá? Ela foi projetada para receber a alimentação através de um fio resistivo. O que esse fio resistivo faz? Ele baixa um pouquinho a tensão da bateria. Quando você remove esse fio resistivo, a tensão que chega na bobina é maior, consequentemente, e ela começa a esquentar muito. E quando ela esquenta muito, às vezes ela para de funcionar. Isso já aconteceu no meu Opala, porque eu tinha feito exatamente isso. Eu tinha substituído o fio resistivo e colocado um fio comum. A tensão da bobina chegou com força total e a minha bobina queimou, tá? Então existe um fio resistivo, ele é muito importante para o funcionamento da bobina, ok? Cabo. Cuidado com o cabo que entra na bobina, tá? Ele tem uma proteçãozinha plástica, um pescocinho, encaixa o cabo, bota essa proteção com qualidade, encaixa ela certinho, porque se você deixar ela aberta pode entrar água ali na torre da bobina. Se entrar água na torre da bobina, não vai falhar um cilindro, por exemplo, como falhava na tampa e no rotor do distribuidor. Vai falhar a ignição geral do carro, não vai chegar centelha para nenhuma vela do carro, e o carro não vai funcionar porque você não encaixou o cabo bonitinho ali na torre da bobina, ok? A última curiosidade, né, que é uma dica também, é um reforço de positivo. O que é um reforço de positivo? A bobina, como eu falei, ela recebe uma alimentação por um fio resistivo, quando ela está funcionando. No momento da partida, quando você gira a chave, a tensão da bateria cai. E quando ela cai por causa do motor de arranque pesando, ela cai muito na bobina, na alimentação da bobina, por causa do fio resistivo. Ou seja, se no momento da partida a tua bateria cai de 12 para 10, o fio resistivo ele bota essa tensão de 10 para 8, por exemplo. Estou chutando os valores. E aí essa tensão de 8 volts pode não ser capaz de gerar uma centelha forte. O que existe? Existe um reforço de positivo que vem do arranque, do motor de arranque. Quando você gira a chave para o motor de arranque girar e fazer o motor funcionar, existe um bypass, né, uma puxadinha do positivo da bateria direto por um fio que sai do arranque e vai alimentar só neste momento da partida o positivo da bobina. Ou seja, na hora que você dá a partida, que a tensão cairia muito chegando pelo fio resistivo, existe um caminho alternativo pelo arranque que alimenta com força total a bobina para que ela tenha força máxima no momento da ignição do motor. Muita gente tira esse fio positivo que veio do arranque, tá? Muita gente arranca esse fio e isso gera muita dificuldade na partida, dependendo da bobina e dependendo da regulagem do carro, obviamente. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo da série Como Funciona. Se gostaram, curtam o vídeo aqui embaixo e se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima.